Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Está no ar o Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre cirurgia robótica, uma tecnologia que está revolucionando a medicina ortopédica. Aqui no estúdio comigo, o responsável pelo serviço de joelho do Hospital São Vicente de Paulo, André Kuhn. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Não, é um prazer estar aqui e poder responder e esclarecer a nossa população das perguntas, dúvidas que às vezes elas têm sobre o assunto. Bom, recentemente, então, foi atingida essa marca de 100 cirurgias robóticas aqui em Passo Fundo. Isso, sem dúvida, coloca, a nossa cidade em local de destaque, mais uma vez. Sim, é um marco para nós, bem histórico, e até foi de forma rápida, dentro da nossa característica de ser um polo de prestação de serviços e pela toda a história já carregada ao longo de vários anos fazendo cirurgias e principalmente prótese de joelho no São Vicente e no IOT em Passo Fundo. E somente aqui em Passo Fundo temos essa tecnologia disponível? Quais outras cidades do Brasil temos algo semelhante? Sim. A cirurgia robótica, ela é uma coisa no Brasil que faz uns 2 anos que começou a se discutir a sua implantação. Faz mais ou menos 1 ano que começou em algumas capitais do Brasil ter à disposição os primeiros robôs. São robôs com braços, eles são braços acoplados a uma serra cirúrgica, onde é feito um planejamento e ele executa. Então, a primeira cidade que começou a ter isso foi Belo Horizonte, depois esteve em São Paulo, Porto Alegre tem também esse robô, Curitiba, e agora Passo Fundo tem um robô que é diferente desse robô que começou ano passado, ano retrasado, as primeiras cirurgias no Brasil. O robô que a gente tem é um robô chamado de segunda geração. Ele é um robô sem braço, ele não tem um braço acoplado a uma serra. Ele é um drill, é um burn. Ele vai fazer um esmerilhamento do osso de acordo com o planejamento. Então ele tem uma precisão muito detalhada e a grande vantagem dele, por ser de segunda geração, que ele não precisa tomadas de medidas de raio-x ou tomografias prévias enviadas a um centro de captação nos Estados Unidos, onde eles vão fazer o planejamento do tamanho do implante e o planejamento cirúrgico. Esse robô permite instantaneamente, durante a cirurgia, esse planejamento. Então, ele tem uma redução de custos de planejamento em relação aos demais robôs. Então, isso já é uma grande vantagem, um diferencial. A marca das 100 cirurgias, ela foi executada de uma forma bem tranquila no nosso serviço. Por quê? Porque nós já temos um histórico de cirurgias de joelho. Diferente de alguns serviços que muitas vezes aquilo é não digo um chamariz, mas ele é um atrativo para um mercado que às vezes já é muito competitivo em grandes capitais e não são tão referenciados da forma como é Passo Fundo em relação à nossa região como um polo prestador de saúde. Uhum. E a nossa cidade também, além de ser destaque, como a gente mencionava, outras pessoas de outros países também estão buscando Passo Fundo para fazer esse procedimento, para receber um atendimento específico para a sua necessidade, que foi o caso de uma paciente do Sudão. Ela já tinha feito consultas nos Estados Unidos, no Egito, na Jordânia, e acabou aqui em Passo Fundo tendo essa segurança, para fazer de fato o procedimento. Essa paciente, essa professora de árabe sudanesa, ela realmente é um estigma para mostrar o que é Passo Fundo. Ela representa, ela tem uma simbologia muito forte, a sua vinda para fazer a cirurgia, dentro da característica de polo prestador de saúde. Ela tem um familiar que hoje mora em Passo Fundo, que é responsável pela qualidade de exportação de frangos pela JBS, porque o Sudão é um país que importa, então ele controla a qualidade, e isso fez ela vir visitar, e ela já tendo essa experiência de consultas em outros países, informações, seus familiares moram esparramados no mundo, e aí ela veio consultar comigo, eu expliquei, ela já tinha conhecimento por ter feito outros atendimentos em outros lugares, ela tinha também um entendimento de custos assistenciais
e ela sabia a diferença entre ser bem acolhida e ser atendida. E ela se sentiu bem acolhida. Isso fez e deu tranquilidade dela ficar aqui, fazer essa cirurgia, se recuperar, e agora, daqui a uns dias, eu vou operar o outro lado, o outro joelho dela, para ela se recuperar. E ao mesmo tempo, em maio, está vindo um familiar dela da Irlanda, né, uma senhora que mora na Irlanda, para fazer os 2 joelhos também, prótese de joelho por robótica. Então, é um efeito dominó, né, em relação ao que é realmente a característica da nossa cidade. Uma pessoa passa para outra informação e aquilo vai se propagando e vai transformando Passo Fundo nessa característica, né? Nós somos hoje um polo educacional, a educação é muito forte, e somos um polo de saúde muito forte. Então, educação e saúde, eles andam junto. Então, a gente tem o ensino na área médica, né? A gente tem a referência como prestador de serviço e, ao mesmo tempo, como formadores de novos profissionais. O serviço de IoT dentro do Hospital São Vicente de Paulo é um serviço que recebe gente de todos os estados do Brasil para educar e formar especialistas nas subespecialidades da ortopedia. E isso também propaga e leva o nome da cidade. Então, tudo vai se potencializando e fez com que a gente conseguisse ter essa tecnologia. Por que uma empresa aposta numa cidade de interior para investir numa tecnologia de alta performance e ter o único robô dela no Brasil hoje em Passo Fundo? Então essa é a pergunta que eu recebi do próprio CEO da empresa quando ele desceu aqui em Passo Fundo para conhecer o nosso serviço. Ele me perguntou, por que Passo Fundo? Daí eu disse para ele, calma, em pouco tempo você vai entender por que Passo Fundo. Então é isso. Por toda essa capacidade de acolhimento, trabalho multiprofissional, especialistas em várias áreas, outras áreas da saúde extremamente especializada. O médico, ele não trabalha sozinho. Ele depende de uma estrutura hospitalar capaz, eficiente, precisa de bons técnicos, bons recepcionistas, pessoas que fazem o acolhimento, fazem a internação, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas para reabilitar. Então esse time, essa equipe ajuda e faz a diferença. Então quando alguém vem e se sente bem acolhido, ela sai entusiasmada. Por quê? Porque foi além da expectativa. A tecnologia, ela traz a inovação, a modernidade, mas ela também não trabalha sozinha. Depende do fator humano. Então o fator humano com inovação, com tecnologia, se potencializam e isso transforma em coisas fantásticas, em resultados que nos surpreendem. Então a robótica, ela teve essa velocidade. Nós fizemos a primeira cirurgia dia 26 de maio de 2022 e fechamos em fevereiro as 100 cirurgias. Então foi uma velocidade muito rápida. Outros serviços no Brasil levaram o dobro do tempo para atingir essa marca. Então para nós isso é um estigma que nos coloca realmente numa vitrine, né, diferenciada. Agora nós vamos começar a fazer a chamada prótese unicompartimental. É a meia prótese de joelho por robótica, que também é uma tecnologia que talvez a gente seja um dos poucos serviços no Brasil e da América Latina a fazer esse tipo de procedimento. Em pouco tempo vai ter a revisão da prótese de joelho por robótica e provavelmente nós vamos ser o primeiro serviço da América Latina a fazer prótese de revisão de joelho por robótica. Então isso nos coloca realmente numa vitrine mundial, não só nacional. Por quê? Porque a gente tem capacidade técnica e estrutura instalada para executar os procedimentos. Hoje, quantas pessoas estão aptas, né, para trabalhar, então, para operar, para estar nesse bloco, o bloco cirúrgico, durante um procedimento desses com o robô? Porque é importante a gente mencionar que é o robô, como o médico está falando, mas quem opera, quem é o responsável por conduzir, né, todo o procedimento é um médico. Tem que ter um profissional humano por trás disso. Sim. O robô, porque a sensação que dá é que o robô vai fazer a cirurgia. Não. O robô, ele nem liga sozinho. Ele não trabalha sozinho. O robô precisa e depende 100% do fator humano. Então, ele depende de uma pessoa fora do campo cirúrgico, que é um técnico que vai ligar, vai ajudar
o profissional médico no campo cirúrgico a manusear e tomar as medidas necessárias de implantação dos kits de robótica, né, no joelho. Isso vai transmitir para uma câmera que está filmando ali o joelho, a transmissão de dados da imagem e vai ser tomadas medidas online, né? Ou seja, instantaneamente ali do joelho. É uma cirurgia que é feita de forma personalizada, então ele vai captar esses dados, ele vai jogar isso num software, esse software vai me dar um planejamento, e esse planejamento ele precisa que o médico ajuste o implante de acordo com a técnica cirúrgica necessária àquele caso. Então, é uma cirurgia que 100% depende do profissional em ajustar com os dados de informação. E no nosso serviço hoje, todos os médicos da equipe de joelho, nós somos 6 médicos, o Dr. José Sagin, eu, o Dr. Osmar Valadão, o Dr. Paulo Renato Sagin, o meu filho, o Dr. Vinícius Kuhn, e o Dr. Rubens Nadal, todos nós estamos treinados e capacitados a fazer a cirurgia. Então, nós somos uma equipe de 6 cirurgiões. O IOT, através do Dr. Sagin, foi pioneiro no interior do estado a fazer prótese de joelho. O Dr. Sagin foi um dos primeiros médicos nos anos 80 a fazer prótese de joelho no Rio Grande do Sul e o primeiro do estado. Ele fez história, né, profissional dele como cirurgião fazendo bastante prótese de joelho. Então, isso criou no nosso serviço essa marca de ser um serviço de excelência em artroplastia de joelho. A evolução tecnológica é um segmento. As novas gerações que estão no nosso serviço, para eles isso talvez seja o início das inovações que virão. Por quê? Porque nós aprendemos a fazer a cirurgia convencional e eles já estão começando com a cirurgia, já com a inovação, como se fosse a cirurgia convencional do passado para nós. Para eles vai virar um feijão com arroz a tecnologia, né? Coisa que para nós, de certa forma, é um quebra de paradigmas, né? A gente é acostumado com instrumentais, com implantes, e aquilo te dá uma certa segurança e começar a fazer um procedimento em que você depende de uma máquina em dizer se aquilo que tu está executando está correto. Por quê? Porque a gente tem um drill que fica é um cabo acionado a um pedal e com a mão ele sai uma broquinha que ela vai cortar precisamente aquilo que eu predeterminei. E ela chega a ser tão precisa que irrita a gente. Ou seja, a margem de cortar além do que deve é 1/4 de milímetro, que é imperceptível, né, ao olho, né? A gente não consegue às vezes visualizar quando ela vai, e eu estou vendo numa tela, por alteração de cores, os cortes e o ajuste. Então aquilo vai dando uma tranquilidade cirúrgica. Se eu encostar num tecido, o tecido não estava mapeado. Aquele tecido não vai ser cortado pelo drill porque ele não reconhece como tecido a ser cortado. Isso dá a segurança e a precisão da cirurgia. Então, as principais diferenças seriam essa segurança, a precisão, consequentemente, o paciente fica menos tempo em cirurgia, o tempo de cirurgia ele diminui também, ou fica, ou é semelhante? O tempo cirúrgico, tempo é igual à qualidade de resultado de uma cirurgia. Um cirurgião capacitado, que tem a sua habilidade técnica cirúrgica, essa velocidade ela melhora ao longo do tempo. A gente não opera olhando o relógio. Então, às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo você leva para fazer a cirurgia? O tempo necessário, mais 5 minutos para um cafezinho e uma piada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que trabalhar de forma tranquila. Eu não estou operando contra o relógio, porque a cirurgia tem que ser bem executada. Uma cirurgia convencional, ela tem um tempo X. Quando a gente começou a fazer a robótica, a gente começou a levar 15, 20 minutos além daquele tempo X, médio de cada cirurgião. Porque é a tomada das decisões, entender o software. Então, aquilo que era novo, aquilo que levava 15, 20 minutos, o tempo real hoje é 1, 2 minutos. O tempo de execução da cirurgia com o drill, que inicialmente levava 40, 50 minutos, hoje ele está ficando entre 20 minutos, um pouco mais e um pouco menos, né? E aí, claro, que entre botar o bisturi na pele e dar o último ponto, isso tem um tempo. Esse tempo hoje está igual para menor que antes da cirurgia convencional, né? Então, os casos que eu faço, eu já consegui atingir isso. Cada um tem o seu tempo cirúrgico,
a sua maneira de fazer uma cirurgia. Então, claro que uma prótese de joelho, uma cirurgia demorada, alongada, ela aumenta o risco de infecção, porque é maior tempo de exposição da articulação ao ar ambiente. Quando eu consigo reduzir esse tempo de exposição, o tempo de agressão de um tecido, de sofrimento, de isquemia do tecido, tudo isso diminui o risco de infecção. Menor sangramento, mais precisão, menos agressão de tecidos, menor processo inflamatório ao redor da articulação, menor risco, menos dor, menor sangramento, melhor facilidade de arco de movimento na reabilitação. As técnicas anestesiológicas são muito importantes. Hoje, a gente tem que falar da importância do anestesiologista. Ele é um médico fundamental na equipe, porque ele vai fazer no paciente uma sedação que vai permitir ele não lembrar de mais nada do que aconteceu a partir daquele momento que ele entrou na sala cirúrgica, olhou que tem um foco de luz na sua cabeça e ele não lembra de mais nada. Ele vai acordar na sala de recuperação e ele está operado. Ele vai dizer, mas já operei? Então isso é fantástico. Por quê? Porque ele seda, ele vai fazer uma raquianestesia, ele vai fazer bloqueios com um ultrassom em nervos que vão permitir analgesia. A gente vai infiltrar a articulação com coquetéis anestésicos que vão permitir analgesia. Essa soma de procedimentos alivia a dor, favorece a reabilitação. A pessoa no outro dia da cirurgia está fora da cama, caminhando com seu andador, já botando o pé no chão. Quando a gente fala que no próximo dia da cirurgia vai caminhar, as pessoas ficam um pouco incrédulas. Mas é a realidade. No segundo dia, elas estão caminhando muitas vezes fora do quarto, de manhã, de tarde, e no terceiro dia elas vão para casa. Justamente eu ia lhe questionar, para a gente então encerrar esse primeiro bloco do programa, sobre esse tempo, já que eu questionei, sobre o tempo de cirurgia, o pós-operatório. A recuperação também ela é mais rápida quando é utilizada a tecnologia robótica. Sim, ela é mais rápida. Um paciente bem trabalhado, bem explicado, um paciente bem motivado, ele sempre vai ter uma velocidade maior que um paciente do procedimento convencional. Por quê? Porque toda essa soma de procedimento anestesiológico, analgesia, menor agressão, favorece a reabilitação. Então isso se potencializa. Tem dor, começa a complicar tudo. Ok, então a gente está conversando com o Dr. André Kuhn sobre cirurgia robótica. No próximo bloco nós retornamos também para conhecer mais dessa técnica inovadora e também em que casos ela é indicada. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre cirurgia robótica, a tecnologia que está revolucionando a medicina ortopédica. Aqui no estúdio comigo, o responsável pelo serviço de joelho do Hospital São Vicente de Paulo, IOT, o Dr. André Kuhn. Muito falamos então, Dr. André, sobre o tal robô no bloco anterior. E aí agora eu quero mostrar então para os telespectadores como é o robô. A gente tem aqui, então, essa revista que o Dr. André trouxe para a gente. E ele é um aparelho simples, olhando, né? Mas capaz de realizar milagres aí na Sim, ele é um aparelho, medicina. Ele é um aparelho portátil, assim, de carregar. Ele anda com rodinhas, tudo. As pessoas, às vezes, imaginam um robô mesmo, né? De desenhos que a gente assistia quando era criança, né? O robô. Eu acho que a indústria, inicialmente, ela criou o braço robótico muito mais por similaridade
de ter um robô, né, como se fosse um robô, mas é diferente, né? Hoje, esse robô que a gente utiliza chama-se Cori, né? C-O-R-I, né? Chama-se Real Inteligência. Ele é uma inteligência real de momento de tomada de decisão e ele é muito fácil de operacionalizar. Ele não ocupa muito espaço, diferente de alguns aparelhos e algumas tecnologias que precisam ficar numa sala. É só para aquela cirurgia, não pode ser outros tipos de cirurgia, porque senão mexe com o robô. Essa também é uma grande vantagem dessa tecnologia, comparada com outros tipos de tecnologia robótica. O Hospital São Vicente agora está adquirindo o robô chamado Versius para cirurgias abdominais, torácicas, urológicas, em várias outras áreas da medicina, né, na ginecologia. E esse ele é um robô que tem braços, mas diferente de um outro tipo de robô que já é mais conhecido, né, desse tipo de cirurgia, que ele também é mais amigável, mais fácil de lidar e se locomover. Então, o nosso hospital vai ter 2 robôs, isso é uma diferença já de evolução, de atrativos. Isso vai tornando cada vez mais a marca do Hospital São Vicente como realmente um grande centro de referência em tecnologia e inovação na área da saúde, né? Na sequência, eu quero abordar um pouquinho mais sobre todo o complexo que envolve Passo Fundo ser um centro, um polo de saúde, mas no bloco anterior nós comentamos e deixamos a pergunta, né? Em que casos a cirurgia robótica, a cirurgia essa tecnologia é indicada? E quem decide se a cirurgia vai ser pelo modelo convencional ou com robô? Bom, as indicações para fazer a cirurgia robótica no joelho são as situações em que o paciente necessita de prótese total de joelho ou prótese unicompartimental de joelho. O que é a prótese unicompartimental? É a meia prótese, a gente só troca um lado, ou o lado interno ou o lado externo do fêmur tibial do joelho. Em pacientes que têm artrose, o que é artrose? É o desgaste. São as pessoas mais velhas que têm doenças degenerativas da idade ou pós-sequelas traumáticas que vão degenerar a funcionalidade da articulação e que a pessoa precisa ter uma melhora da função para caminhar, para se locomover, ficar sem dor. Então, nos casos de prótese, é a indicação da cirurgia robótica. E quem são os pacientes que podem fazer? Hoje o acesso ele é através da saúde suplementar, que não reconhece ainda a tecnologia, mas o paciente opta por pagar uma diferença para utilizar a tecnologia. Então ele vai optar, ele precisa que o plano de saúde autorize o procedimento de artroplastia adequado à tecnologia, que é a marca da prótese do robô, e junto ele vai pagar custas da tecnologia para fazer a cirurgia robótica, que são bem acessíveis, né? Não é nada fora de um padrão que hoje a sociedade brasileira consiga suportar. Ou o paciente privado, que também ele vai custear isso, porque ele já iria custear a cirurgia convencional de forma privada. Outros tipos de previdências, né, tanto a governamental ou do Estado, ela não prevê, né, também esse tipo de tecnologia. Mas isso é uma evolução que com o tempo vai ter a cobertura, como tudo que é novo começa de uma forma às vezes privada, para depois ter uma acessibilidade. Por quê? Porque todos os órgãos e todas as operadoras vão se dar por conta que é custo-benefício em relação à efetividade, o resultado, e leva uma assistência mais econômica garantindo o resultado. E eles vão aderindo, vão aceitando as novas tecnologias, porque elas vão se impondo, porque elas vão tomando conta do mercado. Isso é uma evolução natural. Começou assim com as cirurgias por vídeo, as videolaparoscopia, videoartroscopia, todas as tecnologias, elas vão se impondo para os seus resultados, ou elas vão sucumbir por não ter resultado. A cirurgia robótica, vamos citar os Estados Unidos, ela hoje domina o mercado americano, não porque eles têm dinheiro e gostam de gastar dinheiro, porque é investimento que reduz custo assistencial, garantindo o resultado. Então eles têm uma performance econômica fazendo prótese por robótica melhor do que a performance econômica com prótese convencional, né? A Europa tem modelos mais estatais, mas tem dinheiro para investir.
eles também estão tendo já investimentos na tecnologia robótica, como países asiáticos mais ricos também estão fazendo isso. Por quê? Porque é uma redução de custo assistencial que paga e fomenta o investimento em tecnologia. E nossa realidade aqui, obviamente, que ela vai se tornar um centro de referência. Por quê? Porque Passo Fundo sempre está na vanguarda de inovações, né? Essas inovações, elas são marcas da cidade, que ao entorno disso levam ao crescimento, né? E tudo vai melhorando. Nós, como prestadores de serviço, como médicos, também precisamos melhorar a nossa capacitação para poder suportar os avanços da tecnologia. Então, a atualização, investimento em educação, ser referência em formar novos profissionais. Então, isso vai fazendo a marca crescer. Então, o hospital, a universidade, o ensino, eles suportam e dão o apoio necessário. Dentro do hospital, essa equipe multiprofissional ela é fundamental. Então, a pessoa que tem a sua indicação de fazer uma prótese de joelho, ela tem que entender que ela vai fazer avaliações pré-operatórias. Então, todo o entorno de outros profissionais vão me dar suporte para meu paciente estar apto à cirurgia. Ele vai chegar no dia da cirurgia com todos os exames prontos para fazer o procedimento. Esse procedimento ele tem que ir redondinho, liso. Então, o que é a equipe? A equipe são profissionais, não só o cirurgião, é o anestesiologista, a equipe toda treinada para o perfil da necessidade daquela cirurgia. Eu não abro mão de fazer uma prótese hoje de joelho sem ter um clínico, um médico que entenda do paciente mais idoso, porque eu sou ortopedista, eu não manuseio outras doenças. Meu negócio é estudar cirurgia de joelho. Então, eu não vou cuidar de doenças hipertensivas, diabetes e outras patologias. Então, o paciente tem o seu médico lá no seu dia a dia, mas dentro do hospital, para a sua cirurgia, tem um médico que vai fazer a gestão da saúde dele no foco do pós-operatório. Então, as nossas equipes cirúrgicas do joelho trabalham com médicos clínicos que vão avaliar esse paciente para a sua necessidade. Isso, junto com a qualidade da analgesia, permite essa recuperação funcional mais rápida. Então, o paciente ele é bem assistido. O fisioterapeuta também dentro do hospital. Então, o hospital investe em profissionais que estão de manhã e de tarde, dia de semana ou final de semana. No hospital não existe dia, existe o dia da internação, o dia que ele está lá no hospital. Então, mas é sábado, é domingo. É igual a segunda, terça, quarta-feira. Tudo tem que funcionar de uma forma dinâmica. Porque final de semana não é dia para a gente tirar folga. Final de semana, o paciente está lá internado, ele precisa ser bem atendido. Então, todo esse suporte, toda essa logística faz a diferença. E isso tem muitas pessoas envolvidas nesse processo. Sanificação, a limpeza, né? A copa, a alimentação. Né? Às vezes as pessoas elas estão tomando muitas drogas analgésicas, isso dá náuseas, deixa o estômago embrulhado, então tem que ter cuidado, não é qualquer alimento que é digestivo. Então a orientação, as drogas opioides paralisam o intestino, então essas pessoas às vezes elas mudam a sua normalidade. Então esse olhar, esse entendimento, essa orientação é importante. Às vezes as pessoas perguntam, mas quantos dias fica internado? Eu digo, olha, em média fica 3 dias. Por quê? Porque é o tempo necessário para aliviar a dor, permitindo reabilitação com funcionabilidade, dando condições do que se atingiu no hospital ser mantido nos próximos dias em casa. As pessoas não podem sair mais ou menos do hospital, ir para casa e piorarem. Elas têm que ir para casa para melhorar. Então, o familiar também é importante, eu trabalho com ele, quem está acompanhando. Porque muitas vezes o familiar fica inseguro. Então, toda essa orientação, como que a gente vai manter o canal de comunicação com o familiar, orientando. Então, isso eu chamo de acolhimento. Esse é assistir, esse olhar como um todo, ele precisa ser bem entendido. E outra coisa, doutor, claro que o hospital, ele é o primeiro momento pós-operatório, onde o paciente precisa se restabelecer para depois voltar à vida normal. Mas ele também tem que sim ser acolhedor.
Porque tem muita gente que fala, Deus me livre, eu só o fato, assim, por exemplo, de sair do hospital, a pessoa já vai se sentir melhor. Então, a ideia é cada vez mais diminuir essa sensação, de tornar uma extensão da sua casa. Claro que nunca vai ser a mesma coisa, mas sim deixar o ambiente mais humano, mais acolhedor. E é exatamente isso que o senhor fala. Até o cuidado com a alimentação, né? O que a pessoa pode comer que não vai gerar tanta náusea, porque já vem de um procedimento, já está tomando um monte de remédio. A anestesia também já deixa o estômago um pouco embrulhado, né? Então, todo esse cuidado realmente Sim. é diferente. Por isso que a deshospitalização é algo importante. Nada melhor que a cama da gente. Justo. Mas a cama do hospital é melhor que a cama da gente enquanto a gente não está preparado para a cama da gente. Isso. Então, assim, o tempo necessário de internação, em média, é isso, 3 dias. Excepcionalmente, dá para dar alta antes, que o paciente já tem uma boa condição de ir para casa, e em algumas situações a gente pode deixar até mais um dia. Mas esse suporte, esse entendimento, ele é muito importante. Então, a gente começa, às vezes, um procedimento antes do procedimento com orientações pré-operatórias, né? E nisso a tecnologia ela vai melhorando, porque ela melhora o todo. Ela não é só o procedimento, mas é o cuidado no entorno do procedimento. Faz a gente questionar mais os protocolos, discutir, avaliar, criar métricas de comparação, né? Hoje eu comparo a minha cirurgia convencional com a minha cirurgia robótica. Então, o que já me permitiu? 100 casos já feitos, né, até fevereiro, permitiu a gente entender que realmente não é conversa, realmente faz diferença a tecnologia robótica. Se me perguntarem hoje, doutor André, você gostaria de fazer seus casos todos de prótese de joelho por robótica? Sim. Eu me sinto hoje não tão bem, não que eu não saiba fazer a cirurgia convencional, mas eu me sinto muito bem fazendo a cirurgia por robótica, que se eu pudesse fazer em 100% dos meus pacientes, eu faria 100% por robótica. Então, isso ajuda também na hora da consulta, quando a gente se sente convicto, a passar essa convicção de que a tecnologia é um investimento na saúde da pessoa, né? O ser humano, às vezes, ele gasta muito dinheiro em outras coisas, mas consigo, às vezes, ele é meio pão duro. Ele tem dificuldade de entender o quanto o investimento vai gerar para ele qualidade de resultado, o quanto às vezes um mau resultado vai gerar todo um atrapalho na vida não só dele, mas da família como um todo. Então a reabilitação hoje ela não é só do paciente, ela é da família, porque a família alguém para de trabalhar para cuidar, as pessoas precisam tirar atestados, afastamentos. Então, às vezes a logística ao redor de uma pessoa idosa ela é muito complexa e às vezes essa complexidade dificulta até a tomada de decisão em fazer o procedimento. Por quê? Porque a família às vezes se torna egoísta em dizer sim ou não em ir lá cuidar o seu idoso. E eu sempre digo para as pessoas, não se sintam culpadas em pedir ajuda, muito pelo contrário. Elas estão devolvendo muito que você deu para ela lá no início da vida. Você cuidou, você assistiu, você deu de alimento, ensinou a caminhar, educou, né? Transformou ela num ser humano. Então hoje essas pessoas estão lhe devolvendo um pouco do muito que você fez para elas. Por quê? Porque principalmente as pessoas mais idosas, elas são dependentes econômicas dos seus familiares. E elas se sentem culpadas. E isso é uma coisa que atrapalha. Existem pesquisas feitas com pessoas mais velhas em que mostra que é uma pesquisa feita por telefone, de cada 10 pessoas entrevistadas, só um idoso tem medo da morte. 7 de 10 tem medo de ficar dependente de outras pessoas. E isso é o que mais incomoda o idoso. Então, fazer ele entender que ele vai deixar de incomodar por ele se recuperar, por ele se tornar autônomo de novo, a tecnologia vai ajudar ele a melhorar essa performance, o resultado, isso tudo faz uma diferença muito grande. E aí também entra a importância dessas consultas após a cirurgia, não apenas os exames, as consultas que antecedem esse procedimento, mas também toda essa questão psicológica, né, do médico com o paciente, com o familiar, no momento da recuperação. Sim.
Isso é a humanização do atendimento. É você entender que aquela pessoa, ela não tem uma doença. Eu não trato joelhos, eu trato pessoas que têm doença no joelho. E isso a nossa equipe, o time da equipe do IoT, é uma grande marca, é uma grande diferença de nós como serviço. A gente sempre levou muito isso como uma marca forte, né? Esse acolhimento, a humanização, o entendimento. Porque 80% das pessoas que nos procuram no nosso serviço são oriundas de outras cidades, né? A ortopedia, ela não sobrevive em Passo Fundo com os passundenses. Ela sobrevive com as pessoas ao entorno que vêm buscar serviço. E a gente precisa entender a dificuldade de logística, de vinda, que às vezes depende disso que eu acabei de explicar, um familiar trazer, né, para dirigir, trazer na consulta. Então, todas essas orientações, essa facilitação, esse entendimento, esse suporte, ele é fundamental. Isso tem que ser bem explicado, bem entendido, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade, elas pensam, então eu vou fazer aqui na minha cidadezinha. Daí eu digo assim, olha, tem cirurgias que não é para fazer em qualquer lugar. Você tem que fazer no melhor lugar. Por quê? É um lugar que sabe fazer e se complicar sabe resolver. Isso faz muita diferença. Ninguém gosta de herdar problema dos outros. Então é mais fácil resolver os meus problemas do que resolver o problema dos outros. Por quê? Prótese não é uma aventura. Prótese de joelho é uma cirurgia para ser feita por cirurgiões capacitados, treinados em fazer. Mas você está dizendo que então só vocês são capazes. Não, tem muitos serviços capazes. E esse procedimento, ele é um procedimento não tão universal como outros. Por isso que a gente investe na tecnologia. Mesmo nós, sendo centro de referência, somos críticos às vezes com o que a gente está fazendo. A tecnologia, ela é para melhorar mais ainda a performance do que nós estamos fazendo. Nos tornar mais ainda efetivos no resultado que nós queremos. Muito bem. Então, no Câmara Saúde de hoje, nós conhecemos um pouco mais sobre a cirurgia robótica e como a tecnologia está auxiliando na precisão, na recuperação, em cada caso de cada paciente. Meu convidado, então, eu conversei hoje com o médico responsável pelo serviço de joelho do Hospital São Vicente de Paulo, IoT, André Kuhn. Doutor, obrigada pela tua disponibilidade, por haver um espaço na agenda, né? Que a gente sabe que o médico está sempre com um horário bem apertado e a gente agradece muito a tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né? E todo esse acolhimento aqui na TV Câmara. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!